Pessoal, boa noite. Não, boa noite, o pessoal está falando no chat, boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando, né? Tem bastante gente que fez a inscrição hoje para a palestra. E vamos aguardando também, ainda faltam uns 2 minutinhos, mas eu quero já iniciar, professora, para apresentar, né, a professora Wislaine. Ela é doutora, gente, na área da educação pela Unicamp. Ela é pedagoga, tem assim uma vasta experiência como pesquisadora, né, na área de políticas públicas educacionais. Trabalha com vários temas dentro de políticas públicas, formação continuada, Plano Nacional da Educação, projeto político-pedagógico, e ela trabalha, gente, na América do Sul, regionalização educativa, Mercosul, educação à distância, IAD, né, superior, adolescência e juventudes, isso tudo são temas que ela trabalha, que ela é pesquisadora também, né? E professora da educação infantil, olha que maravilha. Então, além de tudo isso, doutora, né? É professora da educação infantil, gente. Olha que bacana. Então, tem uma vasta experiência hoje para falar, né? Proferir essa palestra tão grandiosa que vai ser, que é Políticas Públicas de Formação de Professores. Gente, é tão importante esse tema, e principalmente para você que está sendo, né, formado para ser um professor, para formar professores, né? Vai que você vira um diretor, vira um coordenador, supervisor, e você precisa ter esses conhecimentos das políticas públicas da educação na formação do professor. Qual que é a importância disso, né? O que isso vai trazer para o professor? Isso tudo a professora Wis, como ela gosta de ser chamada, ela vai estar proferindo aqui para nós. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Priscila. Nossa, fiquei até assim, eu sei fazer tudo isso. Meu Deus do céu, quanta coisa a gente vai fazendo ao longo aí da trajetória. Verdade. Priscila, se você quiser, eu já posso compartilhar a apresentação? Sim, eu não estou conseguindo te ver. Você já está aqui? Deixa eu ver aqui. Seu rostinho, todo mundo está vendo ou não? Se estiverem vendo, pode pôr um joinha. Alguém já disse sim, eu ouvi? Todo mundo está vendo, gente? Já? Sim, eu estou vendo. Então tá bom. Vendo, sim. Tá, então vou compartilhar a apresentação, porque esse é um tema, como a Priscila falou, que é muito caro para nós, né? E tem muita coisa para falar sobre ele. É óbvio que a gente não vai esgotar ele aqui, né, Priscila? Isso é impossível. Sim. Mas é a ideia da gente trazer, né, alguns aspectos que possam fomentar, né, discussões, reflexões, outras pesquisas, de repente alguém aí que está no TCC, né, pode se sentir tocado por essa temática tão relevante que é a formação das professoras e dos professores. É verdade, professora. E hoje no nosso Brasil, a gente, né, vai ter aí, dia 6 de outubro, as eleições, e sempre a gente pontua, né? Você conhece as políticas públicas dentro da educação? Você conhece a questão do papel de cada pessoa que vai se candidatar, que vai exercer o papel de cidadania? Né? Então, a gente precisa conhecer, principalmente nós que somos da área da educação, não é verdade? Exatamente. Inclusive, na aula de políticas de avaliação, não sei se alguém está aí, a gente falou sobre as políticas de avaliação e as estudantes trouxeram exatamente, né, a importância, né, das eleições. E aí nós conversamos assim, olha, se alguém trouxer uma proposta muito mágica, muito rápida para resolver uma questão que é tão complexa, né, como a educação, né, então é uma ciência, né, eu sempre falo na minha aula, gente, vocês estão se formando em pedagogia, vocês estão se tornando cientistas da educação,
né? Pedagogia significa ciência da educação. E olha só, né? É algo muito complexo. Então, não existe fórmula mágica, existe muito trabalho, muito estudo e muita dedicação, né? Fórmulas mágicas não existem. Então, desconfiemos de propostas mágicas para a educação, né? É verdade, professora. Se você quiser começar, pode iniciar, viu? Tá bom, então eu vou começar. Pessoal, vocês podem ir anotando, fazendo comentários no chat, tá bom? Acho que depois a gente consegue recuperar, né, Priscila, as perguntas para no final a gente... Fazer mesmo, né, tirar dúvidas, fazer um bate-papo aí, né, o aluno que tiver dúvida, curiosidade, alguma dúvida, você vai estar disponibilizando aí, vai agora das 7 até as 7h45, viu, Isa? E aí, quem quiser, levanta a mãozinha, manter o microfone né, desabilitado para não atrapalhar a professora, né, e os colegas também. E aí, só levantar a mãozinha que a professora vai respondendo. Legal, então, já estamos aí com 45 pessoas, muito legal, uma galera muito grande, assim, né? Então, primeiro, queria desejar boa noite a todo mundo, né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, com muita alegria, né? Compartilhar esse pedacinho dessa noite com vocês e trazer um pouquinho aí das minhas experiências na área da pesquisa no campo das políticas públicas de formação de professores, que sempre foi o meu eixo central nas pesquisas. Nos últimos 10 anos, eu tenho pesquisado as políticas de formação continuada de professores no Brasil e nos países da América do Sul, né? Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Aprendendo muito e trocando muito, né? Com os nossos colegas aí dessa região latino-americanos, né? Somos todos latino-americanos. Eu deixei aqui o meu Lattes também, se alguém quiser procurar, pesquisar, saber um pouquinho mais, né? A gente vai trocando. E para começar, então, essa noite, né? Eu estou em Campinas hoje, né? Campinas, interior do estado de São Paulo, é uma cidade que está a 80 quilômetros da capital, e aqui hoje está fazendo calor, né? Eu não sei como que tá a região de vocês, quem está mais ao sul, quem está mais ao norte, quem está mais ao nordeste, né? Então, para iniciar essa noite, para mim, calorosa, aqui em Campinas, né? Eu trouxe uma charge, e se vocês puderem e quiserem colocar comentários sobre ela no chat, eu acho que é importante, eu acho que ela ajuda a gente a refletir sobre esse da formação dos professores, né? Porque se a gente está falando de uma política pública educacional de formação de professores, quem é o sujeito dessa política, né? Quem que é o principal dessa política? Somos nós, as professoras e os professores, né? E aí, essa charge eu acho ela maravilhosa, porque ela rende, assim, muitas reflexões interessantes, né? Então, tá lá, afinal, o que faz um professor? Vocês aí, que estão se formando professoras e professores. O que faz um professor, gente? O que faz um professor? Pode falar, gente. Pode conversar com a professora. Coloquem aí, né? O que nós fazemos? O que faz um professor? Pensa aqui, ó, são crianças dialogando, hein, gente, na charge, né? Então, uma falou, afinal, o que faz um professor? E aí, outra respondeu, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. O que vocês acham? Já dá para falar alguma coisa aí? Se uma pessoa puder abrir o microfone, eu acho que é legal. Uma só. Quem abrir primeiro? Ó, uma pessoa escreveu aqui. Um professor, depois de um belo trabalho na sua aula, merece um belo descanso. É verdade, eu estou concordando plenamente, viu? Aqui a Paula escreveu, né? Então, o que um professor faz? Educa, orienta, influencia, ajuda
e forma um cidadão, né? Muito legal, Paula. E tudo isso que você escreveu não é pouca coisa, né? É bastante coisa. A Noemi levantou a mão, então a Noemi vai falar. A Noemi abre o microfone e fala aí com a gente. O professor ele deve ser um mediador, articulador, facilitador do conhecimento e não apenas aquele que detém a informação. Vocês sabem tudo. Eu posso ir embora, viu? Que legal, Noemi. É isso mesmo, né? E fazer isso não é fácil. Não é fácil porque a gente tem uma outra história, né, formativa, né? A gente vem de um outro processo formativo e fazer tudo isso parece fácil quando a gente escuta, né? Mas não é fácil. E aí, para a gente realmente, na pior, entre aspas, das hipóteses, o professor faz toda a diferença, é isso, né? O som tá baixo? A outra pessoa falou que tá perfeito. Eu vou falar mais pertinho mesmo assim. E é isso, né? Fazer tudo isso que a Noemi disse, que vocês estão escrevendo aqui, né? Influencia, orienta, ajuda, forma para a cidadania, é fazer a diferença. Ou seja, né? Tem uma função social nesse trabalho, gente, que é determinante. Né? Então, é isso. Eu vou ler a última aqui e vou continuar. A Rosemary escreveu assim: para mim, o professor. Opa, perdi aqui. Para mim, o professor é o dono de todas as outras profissões. Sem o professor não somos nada. Cada vez mais a gente tem falado isso, né? Porque a gente vem sentindo uma desvalorização e a gente fala, mas olha, todas as outras profissões antes passaram pelo professor alfabetizador, pelos professores dos cursos específicos, né? Então, a importância dessa profissão no desenvolvimento de um ser humano e de uma sociedade, né? Eu vou ler aqui a Giovana, a última. O professor não termina na sala de aula, a dedicação continua em casa e no dia, sempre pensando nos seus alunos. Exatamente, ela é uma profissão que demanda muita coisa, né? A gente está sempre refletindo e pensando sobre ela. Muito legal isso que a Giovana colocou, que a gente vai retomar isso lá no finzinho da noite de hoje. Espero que dê tempo de tudo, né? E aí eu comecei assim, bem rapidamente, né? Acho que a Priscila já tinha trazido um pouco disso no começo, né? Então, o que são as políticas públicas? Como a Priscila falou, a minha área de pesquisa são as políticas, né? E toda vez que eu dou aula de política pública, alguém fala, ai, Luiz, mas é tão chato política pública, como que você gosta? Porque a política, ela está em tudo, né? É impossível fazer educação sem fazer política, né? Às vezes a gente confunde, né? A gente reduz a política só à política partidária. Não, ela é um aspecto da política, né? A ciência política é um outro aspecto. E a política pública é muito importante, porque ela define, determina e orienta os nossos direitos, né? E isso é fundamental. A política pública é o governo em ação, seja o governo nacional, seja o governo estadual, seja o governo municipal, né? Pensando aí quem já passou pelas disciplinas de política, né? Pensando na educação básica, que cada um desses entes federados tem uma responsabilidade no campo da educação. Então, a política pública, ela define o nosso currículo, ela define o nosso plano de carreira, ela define as metodologias em sala de aula, ela define muita coisa, né? Então, gente, ela é determinante. Não digam mais como professoras e professores que vocês não gostam da disciplina de política ou não gostam de política, porque a gente faz política o tempo todo, né? Não é a política partidária que gera tantos conflitos aí entre os grupos, né? A gente está falando de uma coisa muito mais ampla, né? Que é definidora, que ela pode transformar vidas. E aí a gente está falando de uma política que é educacional. Então, ela também é uma política social, junto com outras políticas sociais, né? Como a habitação,
como a moradia, habitação e moradia, como a saúde, como o desenvolvimento social. Todos esses são direitos sociais do cidadão, juntamente com a educação. É por isso, então, que a gente está falando de uma política que é uma política pública, que é educacional. E dentro das políticas educacionais, a gente tem muitas, né? E entre elas está a política de formação de professores, né? E aí eu trago mais uma pergunta, né? Porque eu acho que as perguntas são interessantes e tem que ser, não pode ser qualquer pergunta, né? Porque a gente já passou da fase das perguntas muito simples. Por quê? Porque agora a gente é um profissional da educação. Então a nossa pergunta não pode ser a mesma pergunta de um jornalista, de um médico, de um psicólogo. Por quê, gente? Porque a gente está estudando a ciência da educação, né? Então, as nossas perguntas, elas trazem um rigor metodológico, elas trazem uma profundidade, né? E aí eu pergunto, quem forma o formador? Quem forma o formador, né? Quem? É importante a gente pensar a relevância, né, de quem forma o formador. E aí a gente está exatamente falando das políticas públicas de formação de professores, né? E como ocorre a formação de professores? Então vamos pensar um pouquinho como ela vem ocorrendo no Brasil e quais são algumas políticas públicas existentes. Eu, sem querer, li o que o Cristiano escreveu aqui. Ele falou assim, não podemos confundir, eu acredito que são os diferentes aspectos da política, né? A política pública é importante, diferente das vistas nas universidades públicas, por exemplo. Então, a gente tem muita política pública, inclusive nas universidades, nas faculdades, na educação básica, na educação superior, né? Em muitos aspectos dos nossos direitos como cidadão, né? Então, e aí eu trouxe um trecho de um trabalho que eu fiz, que eu acho que ele traz um pouco os aspectos, um pouquinho, né? Como eu disse no começo, a gente não vai esgotar, né? Isso é uma discussão muito longa, né? Tem muita gente discutindo, né? O sujeito professora, o sujeito a professora, né? O educador, né? O docente, a docência. Então a gente não vai esgotar aqui, mas a gente vai sair daqui com ideias para a gente pensar, aprofundar e relacionar com outras disciplinas do curso de vocês, né? Então hoje, depois que terminar aqui, já vai para a disciplina, vê se dá alguma conexão na aula de amanhã, na aula da semana que vem, né? Então a gente vai sair com o quê? Com indícios, com aspectos, coisas que vão fazer a gente pensar esse assunto e relacionar com todas as disciplinas que vocês têm aí no curso de pedagogia. Né, pedagogia e licenciatura, né? Provavelmente também tem uma galera aí das licenciaturas. Bom, a formação de professores tem caráter humano. Não tem como pensar a educação que não seja de uma forma humana, né, gente? É histórica, com sujeitos mutualmente livres, que se sintam completos a partir da sua convivência em sociedade. Ou seja, então, sujeitos unilaterais, né? Esta formação tem como cerne a concepção de um processo que é contínuo, né? Ele não é estanque, ele não é parado, né? A formação, ela percorre a nossa vida, a nossa história de vida, né? Esta formação e pode ocorrer onde, né? Em espaços formais, como a escola e a universidade, ou menos formais, como o do trabalho, o da casa, o do lazer, o da cultura, um processo que não se encontra estagnado, né? Por quê? Porque nós, na pior das hipóteses, né, retomando Lacharge, a gente media, promove, né, usando as palavras de vocês aqui no chat e da Noemi que abriu o microfone, a gente promove a ampliação do capital cultural, né, desses estudantes. Então, a gente também tem que estar nesse processo, né? A gente também tem que se abrir, né? Então, a formação, ela tem
essas propostas, esses aspectos, esses conceitos, né, de sempre ampliar e nunca reduzir. E aí, né, para a gente compreender de uma forma, ficar mais organizado o conhecimento, a gente acaba fazendo algumas definições, né? E aí, no âmbito da formação, falar da formação das professoras, dos professores, dos docentes é uma coisa muito grande, né? É muito amplo. Então, sempre que a gente realiza as pesquisas, a gente divide essa formação em formação inicial e formação continuada, porque elas são parte, né, de uma grande formação desse profissional tão importante na nossa sociedade, mas elas têm aspectos diferentes, né? Então, a formação inicial é aquela primeira graduação, é aquela primeira formação que vai habilitar nós no exercício da profissão, né, a que habilita a gente a ser professor, né? Todos nós sabemos, né? E quem não sabe vai ficar sabendo, mas a grande maioria de nós vivenciamos, né, um aspecto que ele não é só do Brasil, e é mundial, né? E na América do Sul, ele ocorre aí de forma muito paralela, que é o quê, né? A gente tinha antigamente a primeira formação dos nossos professores e das nossas professoras ocorriam nos magistérios, né? Nas escolas normais de nível médio. A gente teve aqui em Campinas a última escola, a última turma de magistério foi formada por volta de 2003, 2004, né? Só que já existem muitas pesquisas, e é um debate que a gente não vai entrar, porque ele tem muitos lados, né? Mas existe toda uma discussão em nível global, principalmente na América do Sul, né, que a formação desse profissional, ela ocorra em nível superior, né, e não em nível médio. É por isso que existe aí uma migração, né, uma saída, né, do ensino médio para o ensino superior. E isso não é só Brasil, né? Isso ocorreu na maioria dos países da América do Sul e é global, né? Então, essa exigência, acredita-se, né, que a educação tem uma melhor qualidade quando a gente tem professores formados no ensino superior. Existem debates, gente, pessoas que pesquisam, que sim, que realmente têm promovido transformações, vários aspectos, e outras que não, que ainda valorizam muitos aspectos do magistério, que não impede, né, que todo esse conhecimento produzido no magistério seja levado, transformado e ressignificado, né, nas faculdades, no ensino superior. Mas, bom, primeira coisa, então, a gente tem a formação inicial, essa que habilita para o exercício da profissão. E aí, a gente tem a formação continuada, né, que cola com o que eu disse lá no conceito, que é esse contínuo, né, essa coisa que não se esgota na formação inicial, né, e a gente pode pensar em vários aspectos da formação continuada, mas eu acho que eu trouxe dois, que eu acho que eles resumem, né, bem aí, dois blocos, digamos, da formação continuada, né. Então, a primeira, formação continuada, seria essa formação mais ampla, permanente, que acontece ao longo da vida, que pode ocorrer numa rede pública, privada, na escola, fora da escola, quando um professor resolve, sei lá, fazer um curso no museu, uma oficina, né? É tudo aquilo que a gente consegue fazer e que amplia o nosso repertório como professor depois da graduação, né, relacionado com a nossa prática social, com as nossas experiências, né, essa formação ao longo da vida. E aí, a gente tem a formação continuada em serviço. O que é a formação continuada em serviço? É uma formação continuada regulamentada por lei, né, então a gente vai ver que está lá na LDB. Ela acontece em redes públicas ou privadas, né? Lembrando que na rede pública ela é um direito do professor servidor público, e ela é regulamentada, ela interfere no
plano de carreira dos professores, né? E ela interfere em vários aspectos aí da vida do professor, né? Então, então a gente acaba se atentando muito mais à formação continuada em serviço. Por quê? Porque as políticas públicas estão aí, né? Porque a gente está falando das grandes redes municipais e estaduais de educação, né? Que são redes muito robustas, com muitos professores e que vão influenciar na vida dos nossos estudantes, né? A maioria das matrículas no Brasil, elas estão nas escolas públicas. É claro que em diferentes estados tem diferentes números, né, entre públicas e privadas. Existem períodos em que a escola privada ela tem um número maior e depois ela cai. Por exemplo, a gente viveu na pandemia, né, uma queda das matrículas em escolas privadas, né, em escolas públicas elas aumentaram. Mas a gente está falando da que é a base da educação básica no Brasil, que são as escolas públicas, né. Então a gente vai olhar aqui, né, para essa, quando a gente pensa em formação continuada, aqui, ó, para essa formação em serviço, né, que é regulamentada pelas políticas públicas, né, e aí, então, né, o que dizem as políticas públicas de educação brasileiras sobre a formação de professores, né? Como a gente já falou, ela não é simples, ela é complexa. O Brasil é um país muito grande, ele é um país federalista, né? Ou seja, os estados e os municípios têm autonomia, são entes federados e são responsáveis por diferentes etapas da educação, né? Diferentes níveis da educação, né? O ensino nacional fica responsável pelo nível do ensino superior e os estados e os municípios dividem aí, né, suas responsabilidades dentro das etapas da educação básica, né? Então não é fácil pensar esse plano de carreira, né? Por mais que ele esteja regulamentado, né, pelo piso, pelo Fundeb, que fala da valorização dos professores, pelo LDB, que também vai falar da formação continuada e da valorização dos professores, o Plano Nacional de Educação, que vai falar da valorização dos professores, os planos estaduais, municipais, tudo isso que eu estou falando, gente, é a política em ação. Né? Então é a política pública, porque é o governo em ação implementando e influenciando aí nas nossas escolas e nas nossas vidas como professoras e professores, né? E essa formação, ela pensando aí, né, de uma maneira global, além de relacionar a formação inicial e continuada, ela também está relacionada com outros aspectos, né, como a estrutura da escola, o desenvolvimento profissional dos professores, né, a carreira que a gente já falou. Então, são muitos aspectos. Tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção, que são históricos no âmbito da política de formação de professores, é que a formação continuada, a partir dos anos de 1990, naquela primeira década ali de LDB, depois da Constituição de 1988, né, que traz a educação como um direito, e a LDB traz a questão da formação como um direito nosso, a gente tem uma formação continuada muito no sentido de resolver problemas que a formação inicial não deu conta de resolver. Tinha uma crítica muito grande à formação inicial. Então, olhava-se para a formação continuada como, olha, a gente tem que suprir os déficits que existem na formação inicial. E aí, deixa eu só ler aqui o que a Aline colocou, a política pública na educação pode ser resumida às leis que asseguram uma melhor qualidade de ensino. Exatamente, as leis, elas são o início, né? Para a gente ter um programa e outras ações, né, é importante que isso seja regulamentado e garantido pela lei. A lei sozinha não faz a política pública, mas ela é fomentadora e regulamentadora das políticas. Ela é a política pública porque a partir dela a gente consegue desenvolver ações. Se não tivermos essas legislações e esse arcabouço normativo, né, como que vai chegar lá no chão da escola?
né? Como que vai chegar na gente lá na ponta? E aí vou voltar para cá, é que eu fui ler o chat e não quis perder a pergunta da Aline, se eu não me engano. Bom, então a década de 90 era isso. A partir dos anos 2000, o olhar para nós professores mudou, né? A gente tem aí na década de 90, né, um debate muito grande sobre os processos de globalização, e olha só como as coisas não são só em nível de Brasil, né? Eu já falei dos países da América do Sul, e tem muita gente que debate as políticas em nível global. E bom, e aí, né, com toda essa mobilização aí, todos esses aspectos que começaram a trazer, né, temas da educação para o âmbito da globalização, a gente tem aí uma mudança, né? Começa a entender que o professor ocupa um lugar fundamental no desenvolvimento, na implementação e na eficácia e na efetividade das políticas públicas. Passa a olhar para o professor de uma outra forma. Ele passa a ocupar um lugar mais central nessas políticas. Tanto que a gente tem um quadro das políticas e tem um boom de políticas sendo implementadas para os professores, para a formação dos professores. Elas são suficientes? Elas atendem à demanda real das escolas? Elas são o que os professores esperavam? Não é esse o debate ainda. A gente ainda está na possibilidade de se ter políticas públicas, né? Porque, como eu disse, na educação nada é rápido ou mágico, né? É uma profissão onde tudo é muito processual, né? A gente vai vendo as coisas muito a longo prazo. E aí, pessoal, então, olha, eu trouxe aí um pouquinho das principais políticas, né, tanto na formação inicial quanto da formação continuada. E é claro que tem outras, né? Ontem mesmo eu entrei na página do Governo Nacional e tem várias propostas, né, lá novas que eu ainda não conhecia, que surgiram dentro do âmbito da formação de professores, né? Então, a gente tem várias mudanças, mas eu trouxe algumas que eu considero que são de muita relevância, né, e que também foram importantes nessa efetivação, né? A gente fala assim que a formação de professor, ela entrou na agenda das políticas. Essa é uma expressão que vocês vão ouvir muito, né? Então, o que é quando um tema entra na agenda? Ele está sob o olhar aí, né, dos Ministérios Nacionais de Educação, das secretarias municipais de educação, das secretarias estaduais, do governo, né? Ela entra no olhar aí das políticas educacionais, ela passa a ser privilegiada. Então, a gente fala que a formação do professor entrou na agenda, né, de debate, reflexão e construção de políticas públicas. A LDB, gente, não tem como passar pela educação sem conhecer essa lei maior da educação, né? Pensando que todas as outras elas regulamentam, detalham, normatizam, né, o que está na LDB, né? Então a LDB lá em 96 já fala, olha, todos os professores terão que ter ensino superior. Mas daí, como no Brasil a gente tem um índice muito baixo de pessoas com ensino superior, essa lei ela foi mudada, houve não é um retrocesso, mas um recuo, né? E aí, em 2009, autoriza-se a formação inicial em nível médio, a gente está falando aí dos magistérios, das escolas normais, né? Para educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, nos iniciais do ensino fundamental, a gente está falando até o 5º ano, né? Muitas redes municipais porque quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental, a gente está falando principalmente das redes municipais, né? Muitas, quando organizam seus concursos, já priorizam só quem tem, né, o curso superior de pedagogia, muitas redes. Entretanto, é possível, né, em um concurso, a gente contratar
profissionais que não têm o ensino superior para atuar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Luiz, e como que é isso, né? Apesar de estar autorizado, né, houve esse recuo aí nessa orientação, nessa política, existem a maioria das orientações, elas, na verdade, buscam, né, que os professores tenham ensino superior. Inclusive, a gente tem muitos programas especiais, né, que eles são diferentes do curso de pedagogia, na intenção de formar quem já trabalha na educação, mas que não tem o ensino superior, né? Aqui em Campinas, na Unicamp, a gente teve muitos programas, né, muitos professores que tinham magistério vieram, e aí era um período mais curto de formação, porque eram professores que já tinham prática, já tinham feito magistério, e eles fazem um curso especial, onde eles saem certificados, né, com uma formação em nível superior. Então, existem esses programas, o próprio Plano Nacional da Educação, esse documento também tão importante quanto a LDB, que tem força de lei, o Plano Nacional de Educação, ele também, né, tem aí como meta, né, que os professores eles tenham ensino superior, e ele estimula, né, a criação desses programas. Antes de eu falar aqui um pouquinho da formação continuada, eu vou ler aqui o que o Cristiano escreveu. É importante o aspecto de formação do professor. Entretanto, a valorização desses profissionais deve ser prioridade também, né? E, na verdade, a gente tem o piso, viu? Eu nem trouxe essa política tão importante, que é a política do piso, né? Que ela estabelece um valor mínimo para o professor receber, que ele é maior do que o salário, né? Se alguém quiser já googlear e ver quanto que está atualmente o mínimo, e ele estabelece uma outra questão importante, que é 1/3 fora de sala de aula remunerado. E ou seja, né, de todo o tempo que a gente tem em sala de aula, a gente tem direito pela lei do piso, né, salarial, estar 1/3 desse tempo fora de sala de aula. Para quê? Para a gente planejar, para a gente receber famílias, né, e fazer esses atendimentos, e para a gente fazer a nossa formação. Ou seja, né, a LDB é que a gente ainda não chegou lá nas legislações aqui que vão regulamentar a questão da formação continuada, mas eu já vou trazer porque o Cristiano citou. A LDB, lá nos artigos 62 e 67, ela vai falar exatamente, né, sobre o nosso direito à formação continuada, né? Então, a gente direito do professor de escola pública, e vai falar que essa formação ela tem que ser remunerada em horário de trabalho, e dentro desse 1/3 que é regulamentado pela lei do piso, que o Cristiano me fez lembrar e que eu não tinha trazido, né? Então, a gente tem sim políticas, né? Inclusive, gente, isso aqui é novinha, acabou de mudar a lei do piso agora, os municípios que não cumprirem a lei do piso, não pagarem o mínimo obrigatório, eles serão sancionados, né? Isso é bem recente, não sei se é julho ou junho, né, que teve essa alteração na lei do piso, né? Então, tudo isso que a gente está falando, gente, é política pública, né? Vai influenciar lá no chão da escola, né? Imagina, se eu não tenho tempo para planejar, o que eu vou fazer? Ou eu não faço, e aí é complicado, né? Ou eu faço fora do meu horário de trabalho. Então, olha só como uma política pública pode garantir aí um tempo que nunca vai ser suficiente, né? Mas garante um tempo remunerado para o planejamento. E então essa é uma política aí dentro da formação continuada, né? E aí eu coloquei aqui a formação continuada muito fragmentada, né? Eu já comentei que por conta da estrutura do nosso país, a gente tem uma formação continuada muito diferente, né? Imaginem, cada município se organiza de uma forma, né? Cada estado se organiza de uma forma. Então, por isso que eu falo, quando a gente conversa sobre política de formação, é muito difícil dizer, olha, é assim. A gente tem grandes eixos, grandes aspectos, mas é muito difícil porque a gente teria que conhecer a fundo cada estado, cada município, né?
Aí eu trouxe aqui alguma, olha lá, quem que foi? A Aline. A Aline foi pesquisar. Existe um piso salarial nacional definido para os professores da educação básica, que inclui a educação infantil. Em 2023, o piso salarial foi de 4.420,55 para uma jornada de 40 horas semanais. Exatamente, o Cristiano falou, infelizmente não cumprem. Por isso que a gente tem essa alteração recente agora, é uma luta nossa, né, dos professores, a gente tá sempre em luta, né, mas é uma luta, né, para que os municípios garantam a lei do piso, que é esse mínimo, incluindo o tempo remunerado fora de sala de aula para formação e planejamento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de políticas nacionais, né? Então, a gente tem aí a Rede Nacional de Formação, a gente tem a Universidade Aberta do Brasil, que tem muitas possibilidades, parcerias com universidades, né? Normalmente são formações EAD. E a gente, então, eu trouxe alguns exemplos, né, de como ocorrem aí as formações continuadas nesse Brasil afora, né? Então a gente encontra municípios que têm centro de formação, estados que têm centro de formação, estados que têm plataformas formativas de educação à distância. A gente encontra formações em locos, na escola, né, onde, né, a gestão leva os formadores até a escola. A gente tem formação ocorrendo nas universidades, os professores vão até as universidades. A gente tem formações maiores, menores, curtas, longas, a gente tem os grupos de estudos também, né? A gente tem as atividades de extensão nas universidades, a gente tem os tempos pedagógicos, né? Não sei aí nos estados e municípios de vocês, mas aqui no estado de São Paulo a gente chama de HTPC, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, né? Também esses são os tempos pedagógicos, né? Aquele momento onde a coordenação pedagógica reúne os professores, né, e dialoga, às vezes tem um problema específico que está tocando todos os professores e todas as turmas, leva ele, não conseguiu resolver entre os professores e entre a gestão, pode-se convidar alguém externo, ou mesmo um professor que tem uma experiência positiva, né, ele pode compartilhar, né, com os outros professores. Então, os tempos pedagógicos, eles são muito importantes dentro das unidades educativas. Priscila, eu não terminei, viu? Pode ficar aí mais uns 10 minutinhos. Eu vou aproveitar e vou fazendo o sorteio, tá? De todos os participantes. Bom. Continue aí, hein, gente? Senão não ganha a bolsa de estudos. Então tá, pessoal. Então eu vou continuar. E aí, então, como eu falei, gente, de tudo isso, né, quanto o nosso país é diverso na produção, principalmente das políticas de formação continuada, né, porque as políticas de formação inicial, elas estão na esfera do nacional, né, das faculdades regulamentadas mais pelo governo nacional. Agora, as formações continuadas, não. E aí, eu queria exatamente que vocês dessem uma pesquisada, ou então pensasse, quem sabe, quem lembra, como que é a formação continuada no estado, no município de vocês. Quem sabe, quem não sabe, tudo bem. Esse link aí é um link onde vocês entram e vocês colocam. E depois a gente vai ter uma nuvem de palavras e a gente vai ver o que mais apareceu. Né? O que vocês sabem? Né? Como que é? Tem centro de formação? A formação é feita na escola? Não, é parceria com a universidade? EAD? Né? O que vocês escutam falar? Principalmente quem já está nos estágios. Né? Ou quem já trabalha, né? Tem muita gente que já trabalha em escola. Né? Então, o que vocês escutam falar? Como que é a formação, né? Nos estados e nos municípios? Deixa eu ler um pouquinho das perguntas aqui, esta formação de professores como política pública influencia no IDEB de vários municípios? Essa é fresquinha, hein? Falei de IDEB essa semana com as minhas alunas na disciplina de avaliação, né? Porque
foi manchete de todos os jornais do Brasil, né, gente? Influencia de diversas formas, viu? Né, o M. Assim, a gente tem percebido no âmbito da pesquisa, quem pesquisa avaliação, existem algumas referências, né? O professor Luiz Carlos de Freitas, né? Vem fazendo pesquisas nessa área da avaliação. Então, assim, tem grupos que pesquisam avaliação no Brasil, e eles vêm dizendo que tem um fenômeno que é assim, a formação dos professores acabam indo e tendo temas só voltado para o que cai no IDEB, né? Então, isso é uma coisa que reduz e não amplia. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho essa ideia de uma formação ampla, né? Porque, vamos pensar, o IDEB, né? Ele cai português, matemática e ciências. E a história? E geografia? E sociologia? Né? E ética? E política, essas outras disciplinas, e literatura, né, que também são importantes. E se a gente tem uma formação para professores e professoras focada nas que a gente chama das avaliações externas, né, que é o IDEB, quem é do estado de São Paulo conhece o IDESP, né, pode ser que os estados tenham outros índices, e a gente tem aquele internacional lá, né, lembra da história da globalização? Que é o PISA, né, que faz um ranking entre os países, né, desconsiderando um monte de coisa, mas é uma forma de avaliar que venha ocorrendo, né? A gente precisa aí, como cientistas da educação, olhar com criticidade para isso, né? Olhar com criticidade. Tem coisas boas, tem coisas positivas, né? O que vem fazendo, né? Esses índices, eles são grandes promovedores de políticas públicas. Esses índices, né? Para pensar um país como o Brasil, a gente precisa ter referências. E essa é uma referência. E a gente percebeu que a maioria dos estados e países não alcançaram lá a meta do PNE, né? Que era 6. Por outro lado, né? Que população a gente vai formar onde o foco é só português, matemática e ciências? Né? Vamos pensar, né, com criticidade, porque isso é importante para nós. Eu vou colocar aqui, eu vou ler o último, é o Cristiano. Vou ler aqui. Geralmente no Rio de Janeiro os professores buscam emprego em prefeituras como Maricá e Niterói, com melhores remunerações e planos de carreira com incentivo e qualificação. Acontece em todos os estados. No estado de São Paulo é exatamente assim também, né? Por exemplo, Campinas, a cidade que eu estou, é uma cidade que paga muito bem, né? Assim, quando comparado com os outros municípios. Então, quando tem concurso aqui, a gente recebe pessoas literalmente do Brasil todo vindo fazer concurso, né? Porque é uma prefeitura que paga muito bem, porque a gente está numa cidade, né, onde a gente tem muitas indústrias, então tem muita arrecadação de ICMS, que é o principal imposto que compõe o Fundeb, que é o fundo aí, a principal forma de financiamento da educação no Brasil. Então, cada região tem suas características, mas algumas coisas elas se repetem, né? Não vai dar para trazer tudo que eu queria trazer para vocês, mas eu queria falar só um pouquinho sobre as práticas inovadoras, né? E aí, tem um livro do professor Paulo Freire que chama A Pedagogia da Autonomia. Ele tem alguns capítulos, né? E tem um capítulo que chama Não há docência sem ciência. E aí, ele fala tem subcapítulos nesse capítulo, onde ele fala: ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética. Ele vai falar da decência do professor no sentido pedagógico, ele vai falar da boniteza do professor, ele vai falar da corporificação das palavras pelo exemplo, né? Que a gente tem que fazer aquilo que a gente fala. Vai falar sobre a questão da aceitação, né, do diferente, o quanto a gente tem que ampliar, né, porque a sala de aula é a sala das diferenças. E vai falar da reflexão crítica, e vai falar da questão da identidade cultural. Aí vocês vão falar assim, mas o IS
Você falou de práticas novas, inovadoras. Paulo Freire, ele morreu lá na década de 90. Será que não está antigo? Eu acredito que muita coisa vem sendo ressignificada e é importante a gente não perdeu. Eu acho que muitas coisas que Paulo Freire escreve, elas são muito atuais. Né? Ele não perdeu o significado, né? Ele ainda é uma referência, né, patrono da educação, uma referência muito atual para os nossos estudos, junto com outros autores, viu? Não é só Paulo Freire, né? Outros autores também pensam essa importância do estudante no centro do processo de aprendizagem e essa importância do compromisso dos professores, né? Porque ele está falando aí, ensinar exige. Ele está falando com a gente, não está falando com os estudantes. Aqui, ó, somos nós, né? Então, quem tiver um tempinho e puder ler esse livro do Paulo Freire, que é um dos últimos livros que ele lança em vida, né? Existem livros que foram lançados depois, que ele estava escrevendo, mas eu gosto desse livro, porque eu acho que ele consegue condensar e resumir muitos assuntos, que a impressão que eu tenho, né, é que ele foi discutindo em diferentes livros, e parece que Pedagogia da Autonomia, ele consegue trazer de uma forma mais direta. Leiam e a gente conversa. Eu vou passar aqui, senão a Priscila vai ficar brava comigo, mas tem só uma coisa. Eu já tenho aqui o nome do sorteador. Vamos ver quem que é. Deixa eu só colocar aqui. A pessoa levanta a mãozinha. Vamos ver quem que é. E aí a gente já abre para as perguntas e você finaliza, Luiz. Tá bom. Olha quem foi aqui, resultado do sorteio. Fabiana da Cruz, está? Benevides. Está presente, Fabiana? Fabiana está presente? Tá aí. É Fabiana ou Fabiana? Aqui é Fabiana da Cruz Benevides. Hein? Fabiana está presente. Se não tiver, eu vou fazer outro sorteio. Da Cruz Benevides. Tá ou não tá? Não, Abre gente. O microfone. Oi? Abre o microfone, Fabiana. Fabiana, tá ou não tá? Se pronuncia, Fabiana, senão eu vou passar a vez para outro. Não tá? Eu vou fazer, então, outro sorteio, gente. Tá bom? Pode continuar que eu vou fazer outro sorteio. A Fabiana tá ou não tá? Alguém fez um coraçãozinho aí? Não, né? Acho que não, Priscila. Não, né? Então eu vou fazer outro sorteio. Pode ir finalizando que eu vou fazer outro sorteio, tá? Eu vou excluir a Fabiana aqui, então, ó. Não é mais a Fabiana, porque ela não está na sala, gente. Tá bom? Tem que estar participando da sala para poder, né, ganhar a bolsa de estudos, tá bom? Vou fazer outro. O Paula, você colocou aqui que você ama esse livro. Eu queria trazer mais coisas sobre esse livro aí, pensando a formação de professores, né? Mas era muita coisa, o nosso foco era entender um pouco essa estrutura da política, né? Mas Paulo Freire também nesse livro vai falar sobre a formação permanente, né? Ele usa essa expressão formação permanente, não formação continuada. E aí ele vai falar sobre a importância da teoria e da prática, né? E nesse processo entre teoria e prática, a gente tem uma reflexão crítica, né? Aqui, ó. A gente consegue sair do piloto automático, que a correria do dia a dia lá na sala de aula coloca a gente, né? Então é muito importante a formação, né? A teoria, gente, é a formação, porque é nela que a gente vai parar, a sentar, né? E aí a gente vai refletir a nossa prática. Então, Paulo Freire, nesse livro, eu destaquei alguns temas desse livro, que eu acho que vai ao encontro dessas práticas inovadoras. Não vai dar para ler tudo, né? Mas esse aqui também é do livro da Pedagogia da Autonomia. Aí eu trouxe uma imagem de um outro livro de Paulo Freire, que é exatamente, chama Cuidado Escola, né? De 1980, gente, olha só. E nesse livro, esse da imagem, gente, ele é um livro interessantíssimo, porque é um livro todo ilustrado. Ele tem bem menos escrito, né, que Paulo Freire escreve uns livros bem densos, né, mas escreveu
mas ele tem imagens, e tem imagens muito profundas. E para mim uma delas é essa, né? Porque é aquilo que a Noemi que falou no começo, ou foi a Paula que colocou aqui no chat, dessa questão do professor ser o detentor do conhecimento, né? Então ele vem com o conhecimento para depositar nos estudantes, né, que ficam só sentadinhos e são por orelha. Olha lá a imagem, eles são por orelha, né? Então eles não estão no centro do processo de aprendizagem, né? Então, e aí, né, então a gente fala da diferença entre formar e treinar. E Professor Luiz, eu posso falar um minutinho? Aqui, ó, vamos no outro nome, vamos ver se ela está presente. Jussara Pereira de Souza Dias, está presente? Está assistindo a palestra? Pode levantar a mãozinha, ligar o áudio. Não, gente? Ai, meu Deus. Eu estou aqui. Tá? Aqui, Jussara. Parabéns, Jussara. Parabéns. Você foi sorteada, contemplada com uma bolsa de estudos nossa da FASU Educacional. Parabéns, viu? Depois você me chama no WhatsApp, tá bom? Obrigada. Parabéns. Gente, falta 5 minutinhos, professora, para abrir para o pessoal falar, tá bom? Tá. É isso, pessoal. Queria então trazer essa questão da educação bancária. A educação bancária, o Paulo Freire não forma, né? Então, a formação ela tem que ser autônoma, democrática, justa, né? Humana e crítica. E aí eu já vou para o último aqui, que é a conclusão, né? Então, ainda falando de Paulo Freire, pensando a nossa formação inicial continuada, né? Ele fala de uma formação docente que não seja repetitiva e mecânica, que ela tenha a compreensão do valor, do sentimento, das emoções, do desejo e também do conhecimento, né? Mas não é só o conteúdo, é o conteúdo e mais outras coisas que estão envolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem, do exercício da criticidade, né? E aí eu vou ler a última frase, né? Não é possível também uma formação docente indiferente à boniteza, ou seja, à estética, ao cuidado e à decência, à ética. Né? Então, aí com essa frase de Paulo Freire, eu concluo, Priscila, e aí a gente tem alguns minutinhos aí para as perguntas. Porque 8h começam as aulas, a gente não pode prejudicar, né, os outros professores, os alunos. Foi uma palestra maravilhosa, eu não sei se os alunos gostaram, acho que gostaram muito, que todo mundo aqui também está muito feliz, batendo palminha, mandando coração. A gente fica muito feliz com a sua palestra. Que palestra muito esclarecedora para nós, professores, coordenadores, vocês futuros pedagogos. Que importância. Está aberto. Gente, tem algum microfone aberto aqui, está dando chiado de casa. Eu vou pedir para desligar o microfone. Só deixar ligado quem vai falar agora, tá bom? Vamos lá, levanta a mãozinha então. Muito obrigada, professora Wies. Pode levantar a mãozinha que a professora vai falar um pouquinho, ainda tem uns minutinhos para vocês falarem, gente. Quem tem interesse, levanta a mãozinha, que a professora tira dúvida lá. A Andréia está falando muito boa palestra, né? Ótimas contribuições, eu amei. Aí, ó, quem quiser falar, pode abrir o microfone, tirar dúvida, né? Perguntar. Nossa, foi muito boa, né, gente? Ah, muito bem, Poliana. Hoje eu mandei, teve uma aluna que lembrou de mim, mandou para mim parabéns pelo meu dia, coordenadora pedagógica. Eu fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada. E hoje Priscila, né? Pode falar. Priscila, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a professora, para a palestrante. Pode no falar. sentido assim, que agora que a gente está começando, aí a gente começa com a pedagogia. Eu gostaria de saber por que não existe mais magistério e eles ainda exigem
das pessoas, assim, tipo assim, eles querem entrar, assim, para a sala de aula, assim, para começar como monitor, estão exigindo magistério ainda. É a Poliana, né, que falou, foi Rosimar. isso? Rosimar. Mas o magistério não está mais, não está funcionando mais o magistério. Não, é. Então, mas aqui na minha cidade, Ouro Preto, Mariana, geralmente quando você quer ser um monitor, entra como inspetor de aluno, eles estão exigindo, só pode ser pessoas que têm magistério, são Mas os primeiros não tem mais primeiros a entrarem. O MEC não deixa ter mais magistério, não existe mais. A pessoa que está falando isso, diretora de alguma escola, alguma coisa, ela está por fora da educação. Você vai ter que se respaldar nas leis e mostrar para ela que não existe mais. O MEC, a educação, não é, professora? Fala aí, professora. Exatamente isso que eu ia falar, pessoal. Ia trazer até a legislação. Né? Não existe mais. Eu estava voltando aqui os slides para mostrar então para vocês, né, que quando a gente fala da LDB, o que a LDB está falando quando ela tem esse recuo? Deixa eu só voltar aqui. Opa, aqui, ó. Então vamos lá. Voltou para o errado, peraí. Aqui. Aí. Ai, meu Deus. Está meio... Foi. Aí. Essa lei 12.014 de 2009, o que ela fala? Ela autoriza, né, que pessoas com nível médio, não mais magistério, porque o magistério não existe mais, que elas possam atuar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Mas isso se não existe profissionais com ensino superior. A maioria, né, dos concursos públicos, eles já exigem o ensino superior. Por quê? Porque isso é uma orientação da LDB, do Plano Nacional da Educação, dos órgãos internacionais, eles exigem. O que acontece quando não se tem e quando nem todas as redes, né, quando a criança fica em período integral, ela contrata um professor para os 2 períodos, né? Então, normalmente é um professor e os auxiliares. Então, esses auxiliares, eles precisam ter o quê? O nível médio, né? Para ser inspetor de aluno, precisa ter o nível médio. O que às vezes também eu já vi acontecendo são cursos técnicos que tem para quem trabalha em secretaria de escola, para quem vai ser inspetor de aluno. Existem, são formações, mas elas não estão dispostas na legislação. A legislação não regulamenta isso, né? O que a LDB fala infantil e primeiros anos do ensino fundamental, se não tem professores formados com ensino superior, pode-se, né, ter professores com ensino médio, mas que não vai ser magistério, porque o magistério não existe mais. É isso que vai acontecer. Mas existe toda uma pressão mesmo, né, para que as redes municipais, as redes estaduais e os países, de forma mais ampla, ofereçam para os seus professores o ensino superior e que os concursos novos sejam voltados só para quem tem o ensino superior. Eu acho que cada vez menos teremos aí professores sem ensino superior. Tudo bem, Josimar? É Josimar? Eu falei certo? Tá. Sim, então, Rosimar. Tá ok, muito obrigada, boa noite. Anota aí o número da LDB e os artigos, Rosimar.